1918, estamos falando dos primórdios da telefonia celular. Mas vejam só, 1918, da tecnologia, não é? Década de 70 vai implicar em avanços maiores, mas vejam só, a maioria dos parlamentares aqui passou a usar celular em 95, 96, é muito recente. Então, a gente não pode querer comparar sistemas de momentos históricos diferentes, onde saltos históricos em termos tecnológicos não haviam sido descobertos ainda. Então, eu concordo com muito do raciocínio do deputado Amin, mas eu não concordo totalmente com esse argumento que olha, não viveu na pré-história, viu só como modernizou? O negócio é que as privatizações foram feitas no momento em que a telefonia móvel deu um salto tecnológico. Vou dizer, pessoal, vou afirmar aqui, o Collor caiu porque não cumpriu a parte do acordo com a Globo. Aí o ministro da Saúde foi acusado de superfaturado de compra de 2.000 bicicletas. E começou, pum, 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 Fiat, gota d'água. Não que ele seja santo, está provado que não é. Mas o que eu quero dizer é que seria protegido se tivesse privatizado logo. Mas ele tinha interesses outros, né, que fosse contra a privatização. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, muito do que hoje se festeja como resultado das privatizações, a meu ver, seria dado, mesmo que estivesse sob comando estatal, talvez quem sabe mais. Porque é verdade que hoje eu vou para o interior do Pará e não consigo falar em alguns municípios de telefone. Porque ou não tem torre, ou porque uma única operadora trabalha, e se eu não tenho aquela operadora, eu estou impedido de falar. Em todo caso, esse é um debate que tem que ser enfrentado com seriedade, porque há muitas informações importantes e que são verdadeiras, que merecem ser. O deputado Amin falou em regulação. Quando não tem mais jeito, e a depender de que áreas, porque já há muita coisa privatizada e terceirizada, pessoal, no serviço público, nas estatais. Enquanto a Petrobras tinha, naquele momento das denúncias da crise, eu cheguei a falar aqui nesta comissão, chegou a ter, se não me falha a memória, 250 mil trabalhadores terceirizados. Então a gente acha o quê? Muitas atividades feitas por engenheiros, geólogos, técnicos de mais alto nível, ganhando menos do que os funcionários de carreira. Então, quais são os critérios que fundamentam um processo quando ele é, do ponto de vista estratégico, aceitável? Eu vou dar um exemplo da Alemanha. Eu visitei... Para concluir, por favor. Eu visitei Bremen. Lá, privatizaram o sistema municipal, mas retornou para o Estado por não cumprimento de obrigações. Agora, eu vejo muitos deputados falando aqui como se tivesse entrado na política hoje, como se não tivesse participado de todos os governos passados. Inclusive, ajudado a indicar diretores e até presidentes de estatais e diretores da Petrobras. Presidente. Impressionante. Quem tem moral para falar aqui, nem é o PT, que era governo. De partidos representados, só o PSOL, que rompeu com o PT e podia estar lá mamando nas tetas e administrando e indicando também carguinhos. Então, nós temos autoridade para falar. Agora, tem pelo menos, eu vou parabenizar o deputado Baixa, que pelo menos ele foi honesto, ele é empresário mesmo, faturou no governo Lula, com Minha Casa Minha Vida, umas coisas, mas ele é honesto. Ele diz assim, tem que privatizar, aí ele tem a ideologia de que vai aumentar a produtividade, mas ele diz, porque tem que privatizar, porque é empresa, tem que ter lucro. Agora, alguns dizem aqui, porque é melhor para o país. Então, como tem que privatizar, e quem é contra, então vamos privatizar os pipoqueiros do churrasco de gato? Mas isso, as empresas estrangeiras não querem. Não querem nem Balbina, por exemplo, mas vão querer o sistema da CEMIG. Vão querer, não, Belo Monte já é construída e privatizada, desde a licitação. Mas, por exemplo, a maior usina hidrelétrica, exclusivamente brasileira, que não é Belo Monte, é Tucuruí, essa eles querem. Ah, como querem. Então, tem um fator estratégico. Não é aqui o patriotismo, eu concordo. Aliás,
tem uns canalhas se dizendo patriota e votando contra os direitos do povo aqui, os direitos do nosso povo, a soberania nacional. Tá certo? Vão enganar outros trouxas, mas esse trouxa não engana. Agora é o seguinte, compromisso com a soberania, e eu concluo dizendo aqui, para fazer o debate sério, nós temos que dizer o seguinte, capitalismo sem risco, é isso que se quer? Capitalismo sem investimento privado, é isso que se quer? Capitalismo sem concorrência, é isso que quer? Pode-se falar em capitalismo, pode-se fazer um argumento liberal aqui, honesto, defendendo que o Estado invista e depois passe a preço de banana para a iniciativa privada? Ou o Estado dê juros negativos, como o caso de Belo Monte? Juros negativos de 4,5% sendo emprestado à base de taxa Selic. Não, peraí, eu tenho direito regimental a falar, mano. 15 minutos. Eu assumi o compromisso de falar menos. A respeito, todas as vezes que eu falo, vocês ficam perturbando. Respeita, porque eu divijo. Mas eu falo com a autoridade de quem ama esse país e respeita as diferenças. Agora, não me pode calar, pelo amor de Deus. Que quase todo mundo fala e defende a ideologia de que áreas estratégicas. Eu vou concluir com isso, presidente. Obedecendo o seu apelo e meu compromisso. Obrigado. Há monopólios naturais e não há capitalismo entregando hidrelétrica. Por quê? Você não pode pedir ao cidadão que compre da usina hidrelétrica A, B, C, D ou E. Não tem concorrência possível. Então, quando você entrega monopólio natural, leiam documentos do BNDES, publicados no tempo do Fernando Henrique. Tem gente que defende privatizações, mas essa categoria de análise vai ser usada por todos os cientistas sérios, inclusive os liberais. Não há capitalismo sem concorrência. Então, para ser honesto, não está se discutindo aqui privatização ou estatização de pipoqueiros, do carro de pipoca. Nós estamos discutindo aqui o que tem função estratégica para o nosso país, o significado do futuro soberano desse país. E eu concluo, por que na Alemanha, que falaram aqui em desenvolvimento, por que no Canadá, por que nos Estados Unidos, por que na Espanha, por que na Itália, o que é desenvolvido? O que é ser desenvolvido? Porque nos Estados Unidos, nenhuma hidrelétrica passa, ou no Canadá, nos Estados Unidos é a escola do exército norte-americano. Então vamos parar de hipocrisia e assumir claramente que defende aqui privatizar por uma concepção vesga de futuro, por falta de compromisso com a soberania. Nem todos que defendem, porque há muito argumento aqui que tem base ideológica, mas é séria. Mas muitos, talvez, de uma forma cínica, governaram, indicaram os bendines e outros da mesma espécie, e agora fazem discurso aqui como se estivesse combatendo a corrupção para defender a entrega do setor energético para gigantes do mundo, que vão mandar e desmandar mais do que já mandam no nosso país. Muito obrigado, desculpa.